Seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, um programa que tem o propósito de mostrar ideias, projetos e soluções capazes de beneficiar o meio ambiente ou gerar sustentabilidade no campo em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio o presidente executivo da Absolar, é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Você vai saber o que é isso. Eu vou conversar com o Rodrigo Sawaia. Nós vamos falar também sobre os desafios da geração de energia solar aqui no Brasil. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos conhecer melhor a agricultura sintrópica, um sistema que junta na mesma área a produção agrícola e recupera áreas degradadas, protegendo o meio ambiente. O Ação Sustentável começa agora. E hoje eu recebo aqui, assunto curioso, o presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sawaia. Rodrigo, seja muito bem-vindo. É assim que fala seu nome? É isso mesmo. Sawaia. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos aprender. Eu falei que é um assunto muito interessante pelo seguinte, o produtor rural que está nos vendo, ele não sabe que ele tem uma alternativa de renda na propriedade dele, é isso? É isso mesmo. E também uma forma de reduzir os custos e ganhar produtividade. Nossa, então, além dele ganhar um pouco mais, ele reduz os custos e ele aumenta a produtividade. Exatamente. Que mágica é essa? Estamos falando de energia solar. Energia solar fotovoltaica. Qual é a diferença de... Quando se fala em energia solar, existe outra que não seja fotovoltaica? Existe. Na verdade, os brasileiros já usam há mais tempo o sol, né? No campo, o produtor rural já sabe da importância do sol para produzir os seus produtos agrícolas. Mas, Sim. Além disso, para usar na secagem de grãos, ele pode utilizar também para esquentar água para o chuveiro, esse é o aquecimento solar. Mas a energia solar fotovoltaica, ela permite que esse produtor rural utilize o sol para produzir energia elétrica. Ah, o fotovoltaica se refere ao tipo de energia que ele vai produzir com o sol. Exatamente. Em vez de ser aquecimento, né, vai ser energia elétrica. Entendi. E no Brasil isso é pouco utilizado, apesar da gente ter um Brasil mega ensolarado, país tropical. Por que isso é tão pouco utilizado aqui? Eu estava olhando aqui, para você que se interessa pelo assunto, a Absolar tem um... É um informativo? É um infográfico. Infográfico, mensal. Mensal. E eu tô olhando aqui o que saiu agora do forno, e ele está dizendo aqui para mim que nós temos 1,2% só da energia toda utilizada no Brasil que vem da fotovoltaica. Ainda só isso, é muito pouco. Samantha, você falou certinho, né? A gente ainda precisa avançar com essa tecnologia. O Brasil ele tem um potencial gigantesco. Para as pessoas terem ideia, hoje a matriz elétrica brasileira inteira tem 165 gigawatts. Né? Essa é a potência instalada que a gente consegue produzir de energia elétrica utilizando a água, utilizando o vento, a biomassa, fontes fósseis como carvão, óleo, gás e também a solar, né? Nuclear também. No total, 165 gigawatts. A maior parte nossa é hídrica, né? São as hidrelétricas. Aí a gente tem eólica com 8%, 8,7%, biomassa, petróleo, que você diz petróleo aqui é carvão. Não, esse daqui é óleo combustível, é queimar o petróleo para gerar energia elétrica. Queima de óleo para gerar energia, tá. Posso falar aqui como se fosse o gerador da Isso, fazenda. é um gerador, exatamente. Tá. E aí, essa energia nossa fotovoltaica, que é de graça. Eu moro em Ribeirão Preto, gente. Lá tem um sol para cada pessoa. Não sei como é que a gente não produz ainda toda essa energia elétrica do sol. Por que essa incidência é tão baixa ainda? Nós demoramos para acordar para essa tecnologia. Felizmente, o Brasil agora está entrando muito forte no uso da energia solar fotovoltaica, seja no campo ou também na área urbana, né, nos prédios, nas casas das pessoas, em comércios. Então, uma padaria, um posto de gasolina, um mercadinho, uma farmácia estão começando a utilizar essa tecnologia para reduzir os seus gastos com energia elétrica. E no campo, o produtor rural ele pode fazer muitos usos dessa energia. O mais habitual, que alguns produtores já usam faz algum tempo, é para bombear a água. Né? Sim, porque eles usam demais esse tipo de recurso, às vezes para irrigação, às vezes para a própria produção, lavagem de café, enfim. Às vezes um tanque para peixes Sim. também. Então, a água é muito importante para a produção rural e o bombeamento de água, seja de um poço ou de um açude,
costuma ser feito e já é possível fazer isso com a energia solar fotovoltaica. Mas além do bombeamento de água, desculpa. Imagina. Além do bombeamento de água, a gente pode utilizar essa tecnologia para irrigação diretamente, para poder mover os pivôs ou sistemas de irrigação, de gotejamento, de aspersão. A gente pode utilizar também essa tecnologia para fazer, por exemplo, algum processo produtivo no campo, né? Você pode utilizar para refrigeração, você pode utilizar também para monitoramento, câmeras de monitoramento, segurança da propriedade. É muita coisa. Pode utilizar para cerca elétrica, para manejo animal, né? Tanques de aeração para você levar ar para os tanques de criação de peixes, né? Que é muito necessário, principalmente quando você faz criação de peixe, que agora tem um incremento de custo aí, precisa de muita aeração na água. Mas você está falando isso, me parece, a impressão que eu tenho é que eu preciso de uma superfície muito grande de captação, de placa solar, para transformar isso numa energia que possa ser utilizável. No sentido de, eu não consigo... Você falou em prédio, fiquei até surpresa, porque para mim a superfície que o prédio tem não é suficiente para captar isso e transformar energia para o prédio. Estou errada? Então, depende do uso, mas olha que interessante. Vou dar um exemplo para a gente entender como essa tecnologia ela utiliza muito menos área do que a gente imagina. Para abastecer o Brasil inteiro, só de energia solar fotovoltaica. Se a gente não usasse hidrelétrica, eólica, nenhuma única outra fonte, só solar. Os 165 gigawatts. A gente ia precisar de uma área equivalente ao tamanho do município de Salvador. Então, nossa, juro, para o Brasil inteiro? Inteiro, para abastecer o país inteiro. O nosso potencial solar é tão grande que se a gente aproveitar só as melhores áreas do Brasil, a gente consegue produzir uma potência 170 vezes maior do que a potência do Brasil atual. Aqueles 165 gigawatts, sim, dá para fazer isso no Brasil 170 vezes. Que loucura! É muito. E se a gente pensar então para um prédio, né? Você mencionou, se for um edifício até 5 andares, que tem aí 4, 5 apartamentos por andar, você consegue utilizar a área de cobertura, o telhado, para abastecer as áreas comuns e abastecer um pouco também dos apartamentos de cada uma dessas pessoas. Com isso, a conta de luz da área comum, que todo mundo paga no condomínio, você reduz ela para quase zero. Você reduz ela bastante. E para as pessoas, você consegue ter um desconto importante também. No telhado de uma casa, você tem área mais do que suficiente para combinar a geração de energia elétrica. Se você quiser também esquentar a água do chuveiro com a outra tecnologia, o aquecedor, cabe. Na mesma placa? Não, em outra placa, são placas diferentes. No mesmo telhado. São equipamentos diferentes, mas no mesmo telhado você consegue incluir as duas tecnologias. Energia, aquecimento. Energia elétrica e aquecimento. E aquecimento. O que me vem na cabeça aqui, com tanto potencial, com uma energia tão barata, entre aspas, porque a matriz é de graça, isso não era tão difundido no Brasil, porque ou essa tecnologia não existia, é nova relativamente com relação à hidrelétrica, à fonte de combustível fóssil, ou é muito cara. E aí eu vou deixar com o meu produtor lá curioso, porque a gente vai falar isso no outro bloco da energia, da entrevista enérgica que a gente está tendo aqui. Mas eu imagino que seja isso, se não for ele vai me desmentir. A gente volta daqui a pouco com essa entrevista, porque agora é hora de esclarecer a sua dúvida. No É Verdade de hoje, o assunto é Programa de Regularização Ambiental. Está acontecendo uma confusão na legislação brasileira sobre isso e a pergunta é a seguinte: é verdade que não há mais prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental no Brasil? A gente vai responder para você. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a entrevista com o Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Absolar. Voltamos já. De volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco, nós deixamos aqui uma pergunta para você, uma questão em aberto de um produtor que me perguntou o seguinte: é verdade que não há mais prazo para adesão a programas de regularização ambiental no Brasil? E, infelizmente, a resposta é sim, é verdade. Por quê?
Lá atrás, quando houve a publicação da lei do Código Florestal, existia um prazo para se fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e não havia prazo para o produtor aderir ao programa de regularização. Depois houve uma modificação na lei, os estados deveriam ter feito seus programas de regularização ambiental, porque a competência de fazer essa regularização é dos estados. Alguns estados fizeram, outros não, mas numa modificação legal foi colocado um prazo de adesão ao PRA que ia até dezembro de 2018, ano passado. Passou esse prazo e foi editada no finalzinho do ano passado uma medida provisória que estendia esse prazo até o final de 2020. Então, haveria mais 2 anos para adesão ao programa de regularização ambiental, principalmente pela dificuldade dos estados em criar esses programas. E aí, essa medida provisória, como era provisória, foi votada na Câmara e não foi votada no Senado. Portanto, hoje a situação é de que não há prazo para adesão ao programa de regularização e a gente espera alguma ação do governo para dar essa opção ao produtor rural. Então, infelizmente, sim, é verdade. Se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida para a gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 94258 9183, ou pode entrar em contato direto com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir esse programa. Vamos agora ao Pode Falar. Nós temos outros tipos de assistência, né, que vai em encontro com o meio ambiente, preservação ambiental. A gente, inclusive, faz hoje uma parceria com a Copasa no programa Pró-Mananciais, que a gente tem feito uma recuperação da bacia do córrego que abastece o município, e Nazareno. E lá nós estamos fazendo cercamento das nascentes, bacia de contenção de enxurradas, controle de erosão, com curvas de nível, cordões de contorno. É um trabalho intensivo para que a gente preserve a água para o futuro. O produtor, inclusive, ele tem que ver que, com isso, ele faz a sustentabilidade da propriedade. Ele intensivo, ele vai poder ter mais animais, uma maior produção, usando menos área, e com isso ele preservando as suas áreas ainda. E ele está começando a entender que ele tem que preservar para que ele possa deixar para o filho, para o neto, e isso não pode parar por aí. Ele não pode produzir hoje e futuramente não ter o que deixar para os filhos deles, né? E a gente continua a nossa conversa com o presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sawaia. Tenho certeza que eu te deixei curioso, porque se essa energia solar é tão bacana, se a gente tem sol no Brasil inteiro, por que a gente não usa? Então eu deixei a seguinte pergunta: ou é muito caro, ou essa tecnologia é muito nova. Estou errada, Rodrigo? Vamos lá, tá errada. Ai, que bom, aleluia. Dessa vez eu vou ter que te corrigir, mas é para o bem, né, da informação e para o da bem população. geral da nação, né? Até porque era um mito muito grande isso, né? No passado essa tecnologia ela foi cara, mas a energia solar fotovoltaica é uma tecnologia, para a gente ter uma ideia, ela começou em aplicações no espaço. O primeiro uso dessa tecnologia foi em satélites espaciais, sondas espaciais, nossa, telescópios. novidade total para mim. Pois é, então começou lá no espaço, né? E agora essa tecnologia, ela se barateou tanto que começou a ser utilizada aqui na Terra. É uma tecnologia muito robusta, feita para durar. Os equipamentos têm garantia de mais de 25 anos de performance. Nossa, que beleza. Né? Então, para o produtor rural que gosta de pouca dor de cabeça, combina super bem com o que ele precisa. O que acontece? No passado, essa tecnologia era cara, mas olha que impressionante. Da década de 1970 para cá, o preço caiu 250 vezes. Nossa, era caro, hein? Era de cair o queixo, né, agora. Era muito caro. Era muito caro. Mas agora, com um preço que caiu tanto, hoje já é mais barato você gerar energia elétrica com o sol do que você comprar essa energia da rede de distribuição. Você coloca nessa conta o investimento nesse equipamento que vai durar 25 anos? Você coloca o investimento, porque esse é o grande investimento que o produtor tem que fazer. Né? Ele, basicamente, a manutenção, a operação desse sistema, praticamente zero. O que ele não precisa comprar combustível, porque o combustível é o sol que é de graça. Sim. E o que ele precisa fazer é investir no sistema na hora de construir, de instalar esse sistema. Né? Esse investimento ele pode fazer com o dinheiro dele ou ele pode pegar um empréstimo. E o produtor rural tem várias opções de financiamento com custos muito interessantes para tecnologias sustentáveis como a solar fotovoltaica.
Então tá aí uma boa notícia para o produtor rural. Com certeza, porque aí ele pode investir com juro barato para fazer e ele vai se pagando por conta do que ele consegue economizar na energia elétrica. Né? Exatamente. E, então ele faz a conta, depois de alguns anos ele consegue pagar esse investimento, o sistema vai ser instalado de acordo com a quantidade de energia elétrica que ele precisa. É possível com esse sistema reduzir em até 80%, 90% os gastos com energia elétrica. Então é muita coisa, dependendo do produtor rural, isso faz muita diferença. Por que eu não consigo 100%? Você não consegue 100% porque tem um custo mínimo que chama custo de disponibilidade, que você continua tendo que pagar a distribuidora. Ah, certo. É um custo de manutenção da rede, mais ou menos, né? Esse custo a gente também, quando não consome água, ainda assim tem um custo mínimo para pagar, né? Quem tem ainda telefone, conta de telefone fixo, se não usar o telefone, continua mesmo assim tendo que pagar um valor mínimo. Essa taxa mínima você também paga na energia elétrica e é esse custo de disponibilidade. Então essa parte, mesmo que você gere energia suficiente, essa parte você continua tendo que pagar. Dias nublados geram energia? Geram, mas geram menos do que dias ensolarados, né? Assim como... Curitiba, então, Deus me livre, né? Porque lá não faz sol. Olha que interessante. O sul do Brasil, especialmente a região de Paraná e Santa Catarina é até um pouquinho pior que Curitiba. Então, Florianópolis é o que a gente diz a cidade menos ensolarada do Brasil. Jura? Ali a região de Florianópolis, a região de Santa Catarina. Mas mesmo essa região, que para nós brasileiros que estamos acostumados com um sol maravilhoso, parece pouco sol, tem mais sol do que a região da Bavária, que é a região mais ensolarada da Alemanha, ou do que o Reino Unido, ou do que o Japão. Então isso significa dizer que mesmo um sistema instalado numa propriedade rural no interior de Santa Catarina vai produzir mais eletricidade do que se estivesse lá na Alemanha. Que coisa boa, pelo menos em alguma coisa a gente tinha que ganhar deles. Deixa eu falar um pouquinho sobre o uso aqui no Brasil já dessa energia. A gente ainda, então, está no 1,25, não, 1,2. Mas a gente tem aqui, tem um ranking, está muito interessante aqui porque tem um ranking. Minas Gerais é o estado que mais tem potência instalada. Isso. E o que menos tem é Roraima. E de município, o que mais tem é o Rio de Janeiro. O que faz, o que leva esses estados? Existe política pública para isso? Como é que está essa situação? Se o produtor hoje quiser ir buscar isso em algum lugar, para quem que ele recorre? Vamos lá. Então, primeiro, realmente, existe uma variação bastante grande aí, estados, municípios, cada um está numa posição diferente nesse ranking. A gente poderia pensar que onde tem mais sol vai ter mais uso de energia solar fotovoltaica, mas não é bem simples assim a conta. Não foi o que me mostrou aqui, porque Fortaleza está atrás de Minas, então não faz sentido. Pois é. O que acontece? Minas Gerais, hoje, primeiro, tem sol de qualidade, especialmente a região norte de Minas é muito ensolarada, né? Esse investimento é menor, porque essa energia é mais cara. O que em negócios a gente chama do payback é mais rápido. É mais rápido, exatamente. Outra coisa importante, Minas Gerais tem a melhor política tributária, ou seja, condições de incentivos para quem investe nessa tecnologia. Então eles fizeram a lição de casa, é o estado que hoje melhor está posicionado para incentivar as pessoas, as empresas, os produtores a usarem essa tecnologia. A gente queria justamente que os outros estados também seguissem esse caminho. Né? Olha que bacana, se você aí quer uma sugestão para o seu estado, fale para dar uma olhadinha, uma espiada o que está acontecendo em Minas, que tipo de incentivo é esse, que tipo de política pública aconteceu lá para acontecer aí também para a gente poder viabilizar. Exatamente. E é por isso que fez eles usarem mais. E nesses estados, nesses municípios que usam menos, não tem nada a ver com o sol, então é mais uma questão de incentivo. É uma questão de hoje ainda existir falta de incentivos ou de um programa voltado para essa tecnologia. A gente, inclusive, a AB Solar, a entidade que eu represento, tem trabalhado para levar para os prefeitos, para levar para os governadores propostas de programas de desenvolvimento do uso dessa fonte. Né? As empresas que fazem lá em Minas é a CEMIG, por exemplo. Ela não é um fator meio contra isso? Bom, hoje o que a gente percebe é que existe espaço para todo mundo no mercado. A nossa visão é a seguinte, essa tecnologia está acontecendo e a gente não pode parar o futuro e parar o avanço. São os taxistas contra os Ubers. Assim como no passado tinha linha de telefonia fixa, que hoje a revolução tecnológica transformou todo mundo aí num ponto de telefone com seu celular no bolso.
A gente antes tinha só taxista podendo trabalhar e levar as pessoas de carro. Hoje tem outras formas de você fazer isso. A gente ia na videolocadora. Ia na videolocadora, muita gente ainda vai num hotel, em vez de pegar, por exemplo, um quarto alugado Airbnb, de alguém, num Airbnb, né? Mas isso está mudando. Faz parte dessa nova transformação. Onda. É uma onda de evolução tecnológica e no caso da energia, né, a solar fotovoltaica ela vem para trazer mais poder de escolha para o consumidor, porque ele passa a poder escolher que tipo de energia ele quer consumir. Ele pode gerar a própria energia. Ele com isso vai ter mais controle nos seus gastos e vai poder planejar também os seus gastos com energia elétrica melhor, porque na nossa casa a gente não faz ideia de quanto vai pagar a conta no mês que vem, né? Então, o que a gente vê que essa tecnologia pode trazer de mais positivo para o produtor rural é mais liberdade, mais autonomia, mais controle nos gastos e poder de escolha. Então, é um caminho que a gente acredita não tem mais volta. Então, em 1 minuto, o que você diria para esse produtor rural que está nos vendo, que quer mudar a sua matriz energética por milhões de fatores, como você já colocou, e eu colocaria aqui no Ação Sustentável a sustentabilidade dessa energia, né? Porque embora a hidrelétrica seja sustentável, a energia solar é muito melhor nesse ponto. O que você diria para ele? Qual que é o primeiro passo? Onde ele vai? Primeiro passo, né? Você produtor que está interessado nessa tecnologia, busque primeiro, conhecer a sua conta de energia elétrica, com ela debaixo do braço, busque uma empresa especializada em energia solar fotovoltaica, faça uma cotação para aprender quanto custaria para reduzir a sua conta, né? 50%, 80%, 90% desses seus gastos. Busque linhas de financiamento, no site da Besolar tem lá de graça disponível para você consultar mais de 70 linhas de financiamento no Brasil. E busque também conhecer mais de perto essas alternativas de uso da tecnologia. Por exemplo, é possível hoje combinar a produção no campo na mesma área com a produção de energia elétrica. É uma novidade que chama agrofotovoltaica. Ele pode, em vez de fazer uma cobertura para a sua hortaliça, por exemplo, para proteger ela do sol intenso. Uma cobertura normal, ele faz uma cobertura que gera energia elétrica, uma cobertura fotovoltaica. Gente, nesse programa aqui, ó, vocês aprendem tudo de bom. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui. E o intuito desse programa é exatamente esse, é mostrar que dá para ser sustentável e que isso, inclusive, é rentável. Pode economizar com sustentabilidade. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado. E agora a gente vai para o nosso Ideia Sustentável. Agora nós vamos conhecer a tal da agricultura sintrópica. Está na moda esse nome, mas o que é isso? É um sistema de cultivo que concilia produção agrícola e recuperação de áreas degradadas. Veja aí. A agricultura sintrópica é um trabalho de como você aplica uma quantidade de energia que você tem para gerar o máximo de energia futura. Por exemplo, se eu tenho isso de músculo, de dinheiro, de mão de obra, de mudas, sementes, como eu aplico isso para aumentar a energia do sistema? Sintropia quer dizer o aumento energético de um sistema. E o nosso grande desafio com o trabalho com a agricultura sintrópica é como que a gente gera renda para os agricultores e, ao mesmo tempo, regenera drasticamente um sistema, uma terra degradada. E o ser humano tem a capacidade de regenerar uma terra drasticamente, com uma alta velocidade, e gerar renda, ter uma produção de frutas, de madeiras, horticultura, raízes, ciclos curtos, animais, gado, galinha, tudo consorciado com floresta. E o trabalho com a agricultura sintrópica tem um grande potencial de regenerar a cantareira que temos hoje, né? O fornecimento de água do sistema de São Paulo. Então, a gente aplicar os princípios da agricultura sintrópica de aumento de energia do sistema, a gente consegue não só gerar renda para os produtores, mas também regenerar, trazer de volta a água. Como o sistema diz, água, a gente está aumentando a quantidade de água com plantio de florestas. Por exemplo, eu plantar uma fruticultura, gero renda para um agricultor e ao mesmo tempo eu consigo aumentar a precipitação da região. Então esse é o grande desafio, como que a gente faz um plantio de uma floresta que gera renda, que é produtiva e que regenera a terra, que aumenta a quantidade de água do sistema e traz de volta vida para o sistema. Eu acredito na sustentabilidade. Olha a simplicidade e, ao mesmo tempo, a riqueza, né, das informações. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você
Quiser rever o conteúdo desse programa, é só acessar a nossa página lá na internet, www.tvterraviva.com.br, ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.